Olá pessoal, vamos conversar um pouquinho hoje sobre a dependência química. Ser dependente, o nome mesmo já diz, é precisar de algo que te gere prazer e que você não consiga realizar suas atividades sem ele. Não necessariamente não realizar quer dizer que você é improdutivo, mas que com a substância ou com a droga você fica mais produtivo e se sente melhor. Quando a gente fala de dependência, já vem na nossa cabeça dependência química. A dependência química ela envolve vários tipos de drogas. Pode ser a maconha, pode ser o cigarro, pode ser o álcool, que é uma droga comum, pode ser a cocaína, pode ser o uso de remédios, que é muito comum na atualidade. Quantas pessoas são dependentes de Rivotril, de Alprazolam, entre outras marcas, mas os benzodiazepínicos no geral. Então, falando em dependência, a gente tem que pensar, o dependente, por que ele chega nesse estágio? Por que a gente busca alguma coisa, essa substância, ou pode ser até o sexo, também dependência em sexo é algo que é comum na nossa sociedade, mas a gente não utiliza a palavra e não associa dependência como essas outras questões. A gente sempre pensa em dependência química. Mas assim, por que qualquer tipo de dependência causa tantos transtornos para a gente? A dependência, ela começa de uma forma como uma fuga. Eu busco algo porque eu não venho bem. Seja uma ansiedade, então eu busco algo para me deixar mais calmo, seja por estresse, seja por um trabalho que às vezes a gente não produz e a gente quer produzir um pouco a mais. Então a gente vai buscar algo para melhorar. E quando a gente começa a buscar, seja ela qualquer tipo de substância ou atividade, existe um disparo no nosso cérebro a partir do momento que a gente sente o prazer. Quando o nosso cérebro interpreta que o prazer está sendo positivo, está te aliviando, é o gatilho que ele precisava para quê? Para ter a dependência. Então, a partir desse momento, toda vez que você tem uma dificuldade, toda vez que você passa por um momento difícil, o seu cérebro interpreta na mesma hora: eu preciso daquilo que me fez bem para eu me sentir novamente bem, estável e conseguir fazer as minhas atividades. Com isso, a dependência ela se torna cada vez mais propensa e parte do nosso dia a dia. Então você passa a precisar de doses cada vez mais altas para chegar naquele estágio de bem-estar. Essa é a palavra primordial, bem-estar. Se a droga te fizesse mal, se o uso de substâncias fosse prejudicial para o seu dia a dia, ninguém utilizaria. Tanto é que tem vários jovens que às vezes buscam o uso de uma maconha, uma cocaína, e quando ele tem o que eles chamam, né, os jovens gostam desse termo, uma bad trip, nunca mais, eu duvido que ele vai buscar a droga. Por quê? Porque ela não causou bem-estar no seu cérebro. Então, toda vez aquela sensação ruim, ela fica repetida para ele. Então, ele não vai buscar. Lógico que existem algumas doenças, como transtorno bipolar, a ansiedade generalizada, que vão potencializar e fazer com que o indivíduo esteja buscando sempre algo para amenizar aquele sofrimento, já que ele não trata de outras formas, já que às vezes ele não faz uma atividade física, já que às vezes ele vem passando por uma dificuldade, aquela vai ser a válvula de escape dele. Então, nesse caso, a dependência ela tem uma causa orgânica, só que o uso da droga associado à doença potencializa ainda mais aquele tipo de dependência, então, tornando até mais difícil um tratamento posterior. Então, quando a gente fala em dependência, por que ela é tão difícil? Mesmo que você faça um tratamento, mesmo que você venha fazendo tudo com uma cartilha, com acompanhamento psicológico, acompanhamento psiquiátrico, apoio familiar, às vezes você para, isso é muito comum e é mais fácil da gente ver com álcool e com o cigarro. Por quê? Você para, às vezes você fica 10 anos sem utilizar nada. Só que a gente esquece de uma situação. Teu cérebro, ele possui nas células nervosas deles receptores. E esses receptores, quando são ligados a substâncias químicas, eles vão proporcionar prazer, bem-estar, aquela marca que aquelas drogas e aquelas situações deixaram nos receptores, fazem com que, mesmo daqui a 10, 20 anos, que você não use mais nada, naquele momento que por
fraqueza, ou você se sentir, eu estou bem, estou curado, eu posso ir tomar uma cervejinha, eu posso fumar um cigarrinho, às vezes só para aliviar, estou aqui com os amigos, vou fumar um cigarrinho. Tem um tempão que eu não fumo, só que teu cérebro tem uns receptores. Esses receptores interpretam da seguinte forma: é como se você nunca tivesse parado de usar a droga. O bem-estar que ela vai proporcionar para você é o mesmo ou maior do que quando você usava de forma diária. Então você não vai ter o controle de tomar uma cervejinha. É impossível, ninguém tem. Então você vai beber hoje, amanhã vai te dar vontade novamente, você vai beber uma quantidade maior e depois você não vai parar. Vai voltar a mesma estaca zero, com os mesmos problemas, você vai voltar com os mesmos problemas no trabalho, na família, porque gera implicações. Toda dependência gera algum tipo de implicação, mesmo que seja apenas financeira. Então é importante você saber, a dependência, ela é para sempre? Ela é para sempre. Então se você parou de beber, se você parou de fumar, cheirar, o que quer que seja de dependência, tenha em mente sempre a dependência, se você não se policiar, você vai ter novamente. Ela é uma prática diária, por isso que o lema do AA é um dia após o outro, porque se não for dessa forma, você tem a recaída novamente. E isso é a coisa mais comum, mais degradante e que te joga cada vez mais para baixo. Por quê? Porque você vai estar sempre com a sensação: eu não fui capaz, eu não tive forças para passar por esse momento. E ajuda para dependência é uma ajuda psiquiátrica, uma ajuda psicológica, através de atividade física e a família. Família, mais uma vez, tem que estar presente. É ela que sofre com você quando você não está bem. Então vamos mudar de uma forma que você tenha novamente a sua vida por completo. Cada um sabe como a dependência é difícil de lidar. Mas assim, se a gente não falar sobre ela, ela fica cada vez mais enraizada e é difícil para você tirar ela de dentro de você. Espero que esse pequeno vídeo tenha te ajudado a refletir e a pensar um pouquinho sobre isso. Se você tiver alguma sugestão de tema, coloque nos nossos comentários. O vídeo é feito para você, não é para gente. Então, se inscreva no nosso canal. Temos vídeos novos todas as quintas-feiras.